Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos em mais um dia de Palavra Encarnada, em mais um dia que o bom Deus nos dá a graça de experimentar o seu amor, de sermos santos, de levarmos essa luz que nos encanta, nos alimenta, nos sacia e nos transforma. Nesse dia 23 de setembro, nós vamos meditar no Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 9, nos versículos 7 a 9. Para isso, vamos clamar a presença do Espírito Santo, para que ele possa continuar a guiar e conduzir o nosso coração e nos dar a graça de um discernimento em relação à vontade de Deus para nós, nossa alegria e nossa força. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Te entregamos, Senhor, o nosso coração, o nosso ser, para que a Tua vontade seja sempre a nossa vontade também. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante o evangelho de hoje, ele nos coloca diante de uma confusão interior do tetrarca Herodes. Naquela época, a região onde hoje é o Estado de Israel era dividida em 4 partes e cada parte era governada por um rei. Então a gente tem uma tetrarquia. Herodes fazia parte dessa tetrarquia e comandava essa região onde Jesus estava ali exercendo o seu ministério, pregando justamente essa região até mais pobre, que era da Galileia e tudo mais. Acontece que esse mesmo Herodes, marcado por uma corrupção, marcado pelos seus acordos nefastos, ele sim que perseguiu, não necessariamente, mas mandou matar João Batista, que era perseguido por alguns apoiadores de Herodes. Ele fica confuso porque ele mandou matar João Batista, ele mandou executar. Ele viu a cabeça de João Batista servida em uma bandeja no banquete da morte, o mesmo banquete que Herodes manda executá-lo. E é justamente esse Herodes que fica indignado e confuso porque estão dizendo que esse João Batista voltou. Como é que pode acontecer isso? Como isso é possível? E humanamente falando, inexplicável, isso incomoda tanto esse rei que ele vai atrás de saber quem é esta pessoa que dizem ser Herodes. Essa referência que Lucas nos apresenta no evangelho de hoje, ela é retomada em alguns evangelhos, como no de Marcos, por exemplo, quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí os discípulos vão responder: alguns dizem que é Elias, outros que é João Batista, ou outros que é alguns dos profetas. As pessoas, elas não conseguiam compreender quem era esse que trazia palavras de vida eterna, quem era este que fazia milagres, quem era este que anunciava a boa nova não somente com ideias, mas com a paixão, com o vigor, com a verdade, com a essência. Elas queriam responder, elas queriam compreender e não queriam acreditar que era de fato o Messias, porque Cristo aparentemente não mostrava ser o judeu esperado pelos judeus, o Filho de Deus que viria glorioso e majestoso. Mas ele aparentemente não era assim, mas essencialmente trazia e revelava essas verdades, o que causava uma verdadeira confusão nas pessoas. Cristo, quando se revela nos mais pobres, também causa uma confusão. Cristo, quando se revela nos pequeninos, causa uma confusão, porque aparentemente está tudo errado. E aí o Pequeno Príncipe mais uma vez vai nos lembrar que o essencial é invisível aos olhos e só se vê bem com o coração. A aparência ali era de um pobre, a aparência ali era de uma pessoa simples, a aparência ali era de um humano, mas aquele humano trazia tanta verdade. Aquele humano era capaz de transformar os corações. Então, Herodes, não aceitando, ele vai procurar descobrir quem é esse Cristo. Assim como eu e você também queremos saber quem é esse Jesus. Assim como tantas pessoas naquela época queriam saber quem era esse Deus, quem era esse homem. Só que a intenção de Herodes era outra.
Hoje, qual tem sido a intenção do seu coração? Qual tem sido a intenção do meu coração? Muitas vezes nós preocupamos e nos prendemos muito às aparências, mas o que passa dentro do nosso ser? Herodes, então, confuso, com medo, atordoado, não acreditava que era uma ressurreição dos mortos ali. Como é que pode ser João Batista? Como é que pode ser Elias? Como é que pode ser um dos profetas? Na verdade, era o próprio Deus. Era Cristo, que é justamente esse sinal de confusão, como ele falava, né? Esse sinal de divisão, mas esse sinal de salvação. Cristo é comparado a João Batista porque ele trazia também, João Batista, as verdades. João Batista anunciava. João Batista se buscou tanto comparar com Deus, se buscou tanto se assemelhar a esse Cristo, que assim o foi. Jesus era confundido com ele. Olha que coisa interessante. Elias, um dos maiores nomes do Antigo Testamento, aquele que enfrentou justamente as perseguições, as atrocidades, as corrupções do Estado para anunciar a verdade. Então é o próprio Elias, que é também considerado como um dos maiores profetas, um daqueles que Deus escutava e se manifestava. Elias é aquele que enfrentou os sacerdotes de Baal, é aquele que aparece na transfiguração de Cristo como exemplo da lei também a ser seguida ao lado de Moisés no monte, né, Tabor, na transfiguração. Cristo também era configurado e confundido com eles, ou até mesmo com algum dos profetas, porque Cristo, na verdade, não é somente o profeta dos profetas, mas é o próprio anúncio, é a própria verdade, é a própria profecia. Que no dia de hoje, então, nós possamos não confundir Cristo, que nós possamos no dia de hoje não buscar Cristo com outras intenções, mas com a verdade no nosso coração. Oxalá possamos ser, então, parecidos com João Batista, parecidos com Elias, ou com algum outro dos profetas antigos que buscaram ser aquilo que foram criados, iluminar, viver a sua essência e assim ser confundido com Cristo. Que nós também sejamos, como cristãos verdadeiros e autênticos, essa resposta para o mundo e encontrar Jesus onde ele mais se esconde. Que Nossa Senhora nos ajude a viver essa verdade, essa mística e sermos de fato cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O amor é nossa meta, Cristo é nossa luz.